estava vendo uma entrevista com um rabino no Brasil, e eu comentava com a minha esposa, à medida que eu ia vendo aquela entrevista, e aquele rabino bastante jovem, e ele ia ali revelando e falando sobre a fé dos judeus, enfim. E à medida que eu fui vendo aquilo ali e aguardando ver o que ele traria de conteúdo bíblico, o que ele traria de conteúdo da inspiração de Deus, e na verdade a entrevista toda e o tempo todo foi um rabino apenas falando de tradições das quais quase que nenhuma delas se encontram na Bíblia, são tradições adquiridas, agregadas ao longo dos muitos séculos da história do judaísmo. E à medida que eu assistia aquela entrevista, me veio à mente como aquilo era muito parecido com aquilo que Jesus enfrentou, quando quando ele veio a essa terra e começou a pregar ali em Israel, e ele teve que enfrentar esses rabinos, ele teve que enfrentar os líderes da lei judaica, os líderes da religião judaica. E Jesus mesmo denunciou aqueles homens várias vezes, dizendo que eles haviam trocado a verdade de Deus por tradições humanas, por rituais vazios e doutrinas de homens. E era exatamente isso que eu via naquela entrevista, onde um rabino da fé judaica, que deveria, pelo menos, se ater à sua porção da Bíblia, que é o Antigo Testamento para nós, na verdade, ali fez uma única menção a um verso da palavra de Deus, e o resto foi tudo tradições humanas, foram rituais vazios que ali foram ensinados. Jesus também denunciou dizendo que estas tradições, estes rituais e essas doutrinas de homens, quando Jesus disse doutrinas de homens, ele quis dizer uma doutrina que parte da cabeça do homem e não da revelação de Deus. São ensinamentos religiosos que se inserem mesmo sobre a legítima palavra do Senhor, e com o tempo, Jesus disse, eles acabam ganhando mais autoridade do que a própria palavra de Deus, ou seja, é mais fácil você pôr dúvida na inspiração da palavra de Deus do que nessas tradições. Se você tentar discutir estas tradições, se você tentar discutir esses rituais, se você tentar discutir estas doutrinas desenvolvidas pelos homens, eles se ofenderão grandemente. Mas a mesma ofensa não acontece quando nós adulteramos simplesmente a palavra de Deus. Portanto, claramente, visivelmente, essa tradição, ela encontra maior força do que a palavra de Deus. Eu tive o privilégio de realizar um sonho que eu tinha desde criança, que foi conhecer o Grand Canyon, aqui nos Estados Unidos. E ali a gente pôde ficar extasiado com a beleza daquele lugar. Na verdade, é lógico, uma pequena fração, porque aquilo é gigantesco, aquilo se estende, se não me engano, por 3 estados americanos. É uma cicatriz na terra que é possível ser vista do espaço. E ali nós pudemos ver um pequeno ponto daquela obra da erosão. Nós olhávamos aquele despenhadeiro lá embaixo, quase 1 quilômetro de profundidade, e lá embaixo o Rio Colorado, verde como uma esmeralda. Tranquilo, tão tranquilo que não dá nem para acreditar que foi aquele rio que cavou tudo aquilo. Aquilo um dia foi uma planície segura, tranquila, calma, e hoje são despenhadeiros, penhascos perigosíssimos, cavados ao longo do tempo pelas águas do Rio Colorado. Esse é o poder da erosão. Se você fosse lá 100 anos atrás, você veria essas coisas. Se você fosse lá, provavelmente 1000 anos atrás, você veria quase que a mesma coisa. Mas se você começasse a retroceder no tempo, milhares de anos, talvez até milhões, você chegaria a um momento onde aqueles precipícios não existiam. O que existia ali era uma terra plana. Mas a água foi, pouco a pouco, grão por grão, varrendo e levando pequenas porções
E à medida que as pequenas porções foram se tornando um grande volume, então grandes pedaços do despenhadeiro começaram a cair, e aquele rio foi cada vez afundando mais, de maneira que hoje nós temos aquele espetáculo do Grand Canyon. Assim é a erosão. A erosão, ela tem esse poder de fazer a gente achar que as coisas são do jeito que são. Você vai lá hoje no Grand Canyon e você tem a impressão que aquilo sempre foi daquele jeito. Até que os especialistas, os geólogos, eles te explicam, não, isso não foi sempre assim. Na verdade, isso foi plano, mas isso foi cavado pela obra do tempo, pela obra da erosão. A erosão na vida espiritual, a erosão na fé cristã, ela funciona da mesma maneira. É muito tempo levando grãos de cada vez, e tão lentamente que você não vai percebendo que a coisa foi mudando, tão lentamente que você não percebe que uma planície agora se transformou num precipício, porque você olha e você pensa que as coisas sempre foram do jeito que são hoje. É isso que a erosão tem o poder de fazer também na nossa fé. Numa igreja, numa instituição, numa denominação religiosa, a erosão normalmente leva mais tempo, normalmente ela leva alguns séculos para acontecer, mas na vida do indivíduo, a erosão ela pode levar apenas alguns anos. Em apenas alguns anos você pode ter uma pessoa que teve um encontro genuíno com Jesus, que foi tocado por Jesus, que conheceu a sua palavra, e de repente, em alguns anos, essa pessoa está irreconhecível, mas jurando de pé junto, que ainda é um cristão, jurando de pé junto, que ele ainda está seguindo o verdadeiro cristianismo. A lentidão da erosão, ainda que na vida do indivíduo seja mais rápida, entretanto se estende por anos, faz com que você acabe perdendo a percepção do que está acontecendo na sua vida, do que está acontecendo na sua instituição. Essa erosão aconteceu na história do cristianismo e continua acontecendo e vai continuar acontecendo porque foi predito por Jesus, foi ensinado ao longo das Escrituras. Nós olhamos para o Brasil e os Estados Unidos hoje, que são celeiros, foram já celeiros grandes do Evangelho no mundo ocidental. Os Estados Unidos enviou missionários para o mundo inteiro. Depois que a gente se muda para cá, quem já foi criado numa igreja evangélica no Brasil, você se dá conta do tamanho da influência dos Estados Unidos. Porque cada vez que eu venho aqui visitar a igreja americana e eles abrem o inário deles, e aquele inário são músicas de 1800, 1900, e quando eles cantam uma música eu falo, não é possível, reconheço essa música, não é possível que essa música também veio deles. E a gente não tem noção do quanto os Estados Unidos influenciou o evangelicalismo no Brasil. O Brasil também se tornou uma potência para o evangelicalismo. Mas o que nós estamos vendo diante dos nossos olhos é uma erosão dos valores da fé cristã. O que nós estamos testemunhando é uma erosão e muito rápida da fé cristã, do evangelho no Brasil, nos Estados Unidos, apenas como um exemplo para citar. É claro que não são somente nesses países. Você olha para a Europa hoje, a Europa no século XVI, século XVII, aquilo ali foi o centro do evangelho para o mundo. Inglaterra, França, Suíça, Holanda, aqueles países foram aonde eles geraram os maiores teólogos. A Alemanha, de onde veio Martinho Lutero, a Suíça, de onde veio João Calvino, de Lutero veio a igreja luterana, de Calvino veio a igreja presbiteriana, da inspiração da igreja da Inglaterra veio a origem da igreja batista. Da origem da igreja batista, acabou vindo, a partir dos Estados Unidos, também a origem das igrejas pentecostais. Mas você olha para a Europa hoje, é uma tristeza. Você anda na Itália hoje e você anda quilômetros e quilômetros e você não vê uma igreja evangélica. Quilômetros e quilômetros.
A maioria das igrejas hoje na Inglaterra, na França, eles estão fechando, porque não existe mais pessoas para ir lá, estão se tornando em danceterias, estão se tornando em bibliotecas, estão se tornando em casas de chá, porque aquele que já foi um dia o centro do evangelicalismo para o mundo erodiu, foi perdendo a sua influência, foi deixando a sua fé se desmanchar pouco a pouco, e hoje a Europa precisa novamente ser evangelizada. Quando vamos ainda mais atrás no tempo, quando chegamos nos tempos do Novo Testamento, o Oriente Médio, a Ásia Menor, a Grécia, aqueles lugares, eles foram totalmente dominados pelo Evangelho. Somente os discípulos de Jesus, com 30 anos, eles já tinham alcançado todos os países conhecidos daquela época. O Evangelho se disseminou, o Evangelho cresceu, o Evangelho se tornou poderoso, se tornou forte naquela região. Esta região hoje é conhecida como Janela 1040 pelos missiólogos, porque essa janela 1040 é uma referência às latitudes 10 e 40 do nosso globo, e você percebe que entre essas duas latitudes estão os países, o Oriente Médio e a Ásia Menor, com o menor índice de cristãos no mundo. Ou seja, ali que já foi o centro, o distribuidor, hoje é a região que menos tem cristãos no mundo. É a janela mais difícil de acessar, são os países onde hoje o cristianismo é proibido na maioria desses lugares. Tudo porque o Evangelho, ao longo dos anos, foi se permitindo ser erodido. Hoje em dia existe um termo pejorativo, um termo que quando as pessoas usam, elas usam com a intenção de ofender o cristão. É quando eles chamam o cristão de fundamentalista. O que as pessoas não conhecem, e lamentavelmente até mesmo alguns crentes usam esse termo pejorativamente, chamando alguns cristãos de fundamentalistas. O que essas pessoas não sabem é a história do termo fundamentalista. Ela começou aqui nos Estados Unidos, quando no final do século XIX, a fé cristã estava se dissolvendo tão rapidamente, uma aproximação teológica liberal estava começando a dominar, que era uma crença dentro do cristianismo, de que a palavra de Deus não era realmente a palavra de Deus, a Bíblia não era a palavra de Deus, não era inspirada por Deus, talvez algumas partes. Com isso eles queriam dizer que é possível encontrar erros na Bíblia, você não pode se apegar à Bíblia cegamente, segundo eles dizem, porque a Bíblia é só um livro humano. E à medida em que vários pastores, vários obreiros da casa de Deus, vários cristãos começaram a se preocupar com essa erosão que estava sofrendo aqui nos Estados Unidos, ali no final do século XIX, um homem muito rico aqui nos Estados Unidos, ele chamou vários teólogos e ele disse: escrevam, façam uma série de livros, um conjunto de livros que fale sobre aquilo que realmente é o cristianismo verdadeiro, o cristianismo dos apóstolos. Ensinem sobre isso, escrevam esses livros e eu vou financiar. E esse milionário americano se chamava, o sobrenome era Lehman, não me lembro o primeiro nome, e ele financiou esse projeto, e então veio esta coleção de livros, vários volumes, aonde os teólogos mostravam diante daquele ataque que estava havendo na fé cristã dos liberais, o que era a verdadeira fé cristã de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o ensino dos apóstolos. E eles colocaram o nome daquela coleção de livro de Fundamentos da Fé Cristã. Era um nome longo, mas era Fundamentos de alguma coisa. E em pouco tempo, aqueles teólogos que então agora, com essa coleção de livros, que esse Lehman
não somente financiou o projeto, mas ele então começou a financiar a distribuição. E ele mandou que fosse distribuído para cada professor de escola bíblica dominical, cada pastor, cada igreja nos Estados Unidos inteiro, ele mandou entregar uma coleção desses livros. Foi a forma que a igreja encontrou de resistir à erosão e resistir e manter o fundamento do evangelho. Dentro de pouco tempo, aqueles liberais começaram então, por causa do nome dessa coleção de livros, que era Fundamentos da Fé Cristã, começaram a chamar aqueles que defendiam aquela obra de fundamentalistas. Em outras palavras, se você me chamar hoje de fundamentalista, eu agradeço, porque para mim você está me elogiando. Você está me dizendo, o pastor Edilson, ele acredita no ensinamento dos apóstolos. E é isso que eu acredito. E é isso que nós precisamos acreditar. Porque aquilo que nós acreditamos determina a forma como nós vamos nos relacionar com Deus. Quer ver 3 exemplos bem claros? Se aquilo que você crê sobre Deus é que Deus não existe, como é que você vai se relacionar com Deus? Exatamente com base naquilo que você crê. Como você crê que Deus não existe, significa que o teu relacionamento com Deus vai ser 0. Mas então tem o deísmo, que foi muito comum no tempo aqui da fundação dos Estados Unidos. George Washington, a maioria dos pais dos Estados Unidos eram, na verdade, deístas. O deísta, ele acreditava em Jesus, acreditava na Bíblia, em partes, mas, na verdade, ele não acreditava que Deus interferia na terra. Ele acreditava que Deus é o responsável por tudo, ele criou tudo, mas Deus não interfere. Deus pertence a uma outra dimensão, a espiritual, então ele não interfere aqui na terra. Então o deísta é como se ele acreditasse que Deus criou, deu corda e abandonou a criação por sua própria conta. Ora, se você tem esse tipo de crença sobre Deus, como é que você vai agir? Ora, se Deus não interfere, então para que eu vou orar? Se Deus não interfere, para que eu vou pedir alguma coisa para Ele? Se Deus não interfere, então também como é que eu vou crer na Bíblia? Porque a Bíblia significa que Deus teria que ter interferido na história, inspirado homens para que eles escrevessem. Se Deus não interfere, significa que a Bíblia não é de Deus, ela é simplesmente fruto dos homens. Então, no ateísmo, se você crê que Deus não existe, automaticamente o relacionamento é 0. No deísmo, se você crê que Deus não interfere, significa que você não vai procurar algum relacionamento também com Ele. Agora existe o teísmo, se você não sabe, você é um teísta. O teísta é aquele que acredita em Deus e acredita que Deus interfere na história humana. Ora, se você acredita que Deus interfere, então nos momentos das suas angústias, nos momentos das suas lutas, o que você vai fazer? Você vai apelar para Deus. Se você acredita que Deus interfere, você também vai começar a ter temor de Deus, porque você sabe que Deus também tem uma lei, que Ele interferiu neste mundo, dizendo que nós devíamos viver nesta terra, porém de acordo com as leis de Deus. Portanto, agora o temor é o resultado natural desta crença, a crença do teísmo. Isso são apenas 3 pequenos exemplos de como aquilo que nós acreditamos determina diretamente como será o nosso relacionamento com Deus. Quando nós falamos do Evangelho, os apóstolos, eles os apóstolos de Jesus, usaram uma figura de comparação, várias figuras de comparação sobre o reino de Deus, sobre a igreja de Jesus Cristo. Ela foi comparada com uma lavoura, como uma plantação, onde Jesus em várias parábolas disse que o Senhor saiu a semear a sua semente, a semente do Evangelho, portanto a plantação, o resultado disso é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Também a igreja ela foi comparada com um edifício, com um prédio que está sendo edificado. E aí, eu não sou muito bom com agricultura, as minhas plantas normalmente morrem, mas de construção eu entendo um pouco. E eu sei que um dos instrumentos de construção mais antigos que existe na história humana é o prumo, que em inglês é também conhecido como plumb, ou, fiquei surpreso, simplesmente Bob.
Você simplesmente bring the Bob. Se tiver um Bob lá, um cara Bob, ele vai se impor, não, o senhor me chamou? Não, eu quero o Bob, o prumo. O prumo é um instrumento muito simples. Trata-se de uma linha, um cordão, com um pedaço de madeira em cima e um peso amarrado embaixo. A largura do peso embaixo é exatamente a mesma largura da madeira em cima. Então, quando você está edificando uma parede, você coloca ali a primeira fileira de tijolos ou de blocos, e então agora você vai construir a segunda fileira em cima dela. É aí que entra o prumo. Quando você coloca a segunda fileira, você então agora pega o prumo e você coloca a madeira na segunda fileira, e a parte de baixo, aquele peso, ele fica encostando na primeira fileira. Com isso, você vai detectar se aquela nova fileira, aquele tijolo que você colocou, ele está exatamente reto em relação ao chão, em relação à primeira fileira. Por que o prumo é importante? Porque ele vai identificar se a fileira que você colocou em cima da primeira, se ele está muito para fora ou muito para dentro. Porque se você não tomar esse cuidado, se você não usar o prumo, você coloca a segunda fileira e estiver um pouco torto, tudo bem, ainda dá. Aí você vai colocar a terceira. Como a segunda já estava fora, a terceira vai sair um pouquinho ainda mais fora. E quando você chega mais ou menos aí pela sexta, sétima, oitava, nona fileira, o que vai acontecer é que a sua parede já está completamente torta. Ela está agora em ponto de colapso, porque você não foi edificando o que veio depois, de acordo, respeitando aquilo que foi estabelecido no início. O resultado é que agora a sua construção irá cair. A igreja de Jesus Cristo, o Evangelho, para que ela não sofra a erosão, é preciso de um prumo. Num terreno onde existe erosão, como eu disse, a erosão acontece tão lentamente que só existe uma forma de você perceber a erosão. E a forma é você ter um ponto de referência. Este ponto de referência não pode mudar nunca. Eu me lembro que, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu fiquei 4 anos sem ir para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu cheguei na casa do meu pai. Eu me lembro que, no meio do terreno da casa do meu pai, o terreno do meu pai era um pouco mais alto que o terreno da frente. Mais ou menos uns 60 centímetros. E sempre na minha cabeça eu tinha exatamente aquele morro, aquela diferença no terreno. A minha surpresa é que depois de 4 anos, quando eu cheguei ali, não havia mais a diferença. O terreno havia se nivelado. O que eu usei como referência naquele ponto foi a minha memória. Como eu fiquei 4 anos sem ver aquele terreno, a minha memória era a referência. E quando eu cheguei ali, eu imediatamente percebi que a diferença do terreno havia desaparecido. Agora, o meu pai, o meu irmão que morava naquele terreno, certamente eles nunca perceberam isso, porque eles foram vendo aquele terreno se igualar, dia após dia, chuva após chuva, vento após vento, e eles não conseguiram perceber isso. Para nós evitarmos a erosão da nossa fé, a erosão do nosso cristianismo, nós precisamos ter um ponto fixo, imovível, imutável, e esse único ponto fixo, imovível e imutável que existe é a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é que vai determinar o quanto nós nos afastamos do verdadeiro evangelho ou o quão próximos nós estamos dele. Por isso a Bíblia tem que funcionar como aquele prumo. Nós temos que, assim como o pedreiro, ao edificar a 10ª fileira, ele continua colocando o prumo e verificando com a primeira fileira de tijolos, se a parede ainda está idêntica. Da mesma maneira, passados 2000 anos de cristianismo, a maneira de nós não perdermos o foco e de saber se nós estamos seguindo um cristianismo verdadeiro, é olhar para o prumo. E aí nós colocamos o prumo e o comparamos com o quê? Com a primeira fileira. Qual foi a primeira fileira?
é a fileira que foi assentada pelos apóstolos. Por isso a palavra de Deus diz que a igreja de Jesus Cristo, ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Ou seja, hoje não é a questão da inovação, aquela igreja ali está ganhando mais gente, aquela igreja lá está explodindo de tantos cultos que ela consegue, tanta gente que vai, mas não é isso que determina o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo, ele é determinado quando você pega o prumo de Deus e você compara o que nós temos hoje com aquilo que os apóstolos ensinavam. Você vai comparar e descobrir, e aí você vai ver, rapaz, não sei como é que esse negócio ainda não caiu. Não sei como a minha fé ainda não ruiu, porque o que nós temos hoje é simplesmente algo que está muito longe do que era realmente o reino de Deus. Ou seja, a maneira de nós checarmos a nossa vida e nos mantermos na presença do Senhor e nos mantermos no caminho certo, é sempre checando e comparando com o passado. Mas hoje existe uma mentalidade que domina a igreja, que igreja boa é a igreja que inova, é a igreja que não olha para o passado, mas é a igreja que olha sempre para o futuro. E essa é a noção. Quanto mais inovadora, quanto mais moderna, esta igreja é considerada a igreja verdadeira e a igreja que está realmente realizando o seu propósito, mas na verdade não é isto que a palavra de Deus nos diz. Jesus disse o seguinte, ele disse, o reino de Deus é como um homem que abre um baú, e dentro deste baú, quando ele abre, Jesus disse, ele tira dali coisas novas e coisas velhas. Ou seja, o reino de Deus tem lugar sim para inovação. O reino de Deus tem que se adaptar. Se o reino de Deus não se adaptasse, esta versão da Bíblia que você pegou hoje aí, seja no seu celular ou seja na Bíblia impressa, se o reino de Deus não tivesse se atualizado, você não conseguiria ler essa Bíblia. Porque a Bíblia original, traduzida, para início de conversa, a Bíblia original já não era em português, já era em grego e hebraico. Ou seja, para nós podermos ler a Bíblia hoje, como eu imagino que nenhum de nós aqui fala grego ou hebraico, ou lê grego e hebraico, a maneira de nós podermos ter acesso à Bíblia é que ela foi traduzida para o inglês, o espanhol ou o português. A tradução feita em português pela primeira vez foi a tradução João Ferreira de Almeida. Ele traduziu por volta de 1500. Só que o português de 1500 era tão diferente do português que nós temos hoje, que é impossível, seria impossível você entender a palavra de Deus. Eu já li um trecho do original de João Ferreira de Almeida, você pensa que você está falando italiano, você pensa que ele está falando espanhol, tem hora que você não entende o que está sendo falado, porque você simplesmente não reconhece as palavras de tanto que o português mudou. Ou seja, por isso que nós temos uma Bíblia que quando você abre lá nas primeiras páginas, ela está dizendo assim, Bíblia Sagrada, versão revisada e atualizada, ou versão nova vida internacional, ou versão seja lá o que for, porque cada Bíblia que nós temos é uma versão que trouxe uma novidade, ela trouxe a verdade da palavra de Deus, apenas com a novidade de uma nova tradução, onde as pessoas possam entender melhor. Mas preste atenção, uma nova versão da Bíblia não significa uma alteração do que a Bíblia é. Se você pegar já, por exemplo, a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, aquilo ali não é uma versão, aquilo ali é uma adulteração. Por quê? Porque aquela é uma versão aonde foram inseridas coisas que nunca estiveram lá. Então, aí você tem uma erosão do cristianismo neste trabalho. Agora preste atenção, o cristianismo não pode viver só de coisas novas. A novidade tem sua importância. Hoje nós tocamos música em ritmo de rock e o Milton fica feliz da vida. Quando toca uma valsa, o Milton fica meio chororô, fica meio cabisbaixo. Quando toca uma bossa nova, então, ele tem vontade de largar a guitarra. Tem rock na veia mesmo, tem que orar por esse irmão. Mas hoje dá para tocar rock, porque hoje tem rock em tudo quanto é lugar, e rock é só um ritmo como qualquer outro. Então nós podemos inovar, mas a igreja, ela não pode esquecer
que assim como uma parede, para ela avançar, ela precisa sempre estar inovando, ou seja, sempre uma nova fileira, sempre uma nova camada. Mas nunca nós podemos esquecer da fileira original e de sempre comparar que a novidade de hoje não altere o original que tinha no começo. Portanto, nós precisamos hoje estar atentos. Esta é uma geração, amados, que nós vivemos, que está enfadada de Deus, ela está enjoada das coisas de Deus. É uma geração enjoada da palavra de Deus, enfadada da palavra de Deus e enfadada da igreja de Jesus Cristo. Eles não querem mais ouvir o que Deus tem para dizer, não querem mais respeitar o que a sua palavra tem para dizer. Eles acreditam hoje que a psicologia tem prioridade ao invés da palavra de Deus. Segundo eles, a palavra de Deus, a Bíblia é uma coisa muito antiga, não dá para a gente ficar em pleno século XXI, nos fundamentando num livro que tem milhares de anos. Eles também enjoaram da igreja. Existe um fator que não existia nos séculos anteriores, que são os desigrejados. No meu tempo de criança, adolescente, existia o que nós chamávamos de desviados. O desviado é o cara que era crente, e aí ele enfraqueceu, porque a carne é fraca. Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, então vigie, tome cuidado. Não cuidou, não vigiou, caiu, acabou não sabendo lidar com o pecado, não sabendo lidar com o erro, se apegando a Jesus, crendo na sua misericórdia, acabou sendo convencido por Satanás a sair da igreja. O desviado, ele sempre entendia que ele estava numa condição de desvio. Desviado, ele provavelmente não iria se tornar um macumbeiro, ele não iria se tornar um testemunho de Jeová, ele não iria para uma seita ou qualquer coisa desse, ele ia ficar sem igreja. Mas ele sabia de onde ele caiu, ele sabia de onde ele veio, e ele sabia qual era a verdadeira fé. E por isso, o desviado, ele mantinha ainda um grande respeito pela igreja da onde ele saiu. Ele mantinha um grande respeito pela igreja do Senhor, pelos pastores, pela palavra do Senhor. E por isso também era comum você encontrar vários cultos, onde na hora do apelo, não somente o pastor dizia, você que quer aceitar a Jesus nessa noite, vem aqui à frente, e as pessoas vinham aceitando a Jesus e chorando, mas o pastor também falava, e você que está desviado, volte para Jesus. E era comum também você encontrar vários desviados, que voltavam para o Senhor Jesus, alguns depois de muitos anos. Na minha família, por exemplo, quase que a totalidade dos meus tios, os irmãos do meu pai, se desviaram do caminho. Todos foram criados no Evangelho, mas quase que todos eles se desviaram da presença do Senhor. Mas agora eu pude ver que cada um deles, ao chegar no final da vida, cada um deles foi voltando para Jesus. Cada um deles foi voltando para Jesus. Porque o desviado entendia, eu estou fora. Mas hoje existe o fenômeno do desigrejado. O desigrejado é diferente. O desigrejado, ele se desviou da verdade, ele se desviou da palavra de Deus, ele não está mais na igreja do Senhor Jesus, mas ele considera que ele é que está certo, a igreja que está errada. A igreja se tornou uma inutilidade. Ele foi convencido que todos os pastores, a única coisa que querem é simplesmente arrancar dinheiro do povo, dominar o povo, dar ordem no povo, e eles então acreditam que eles encontraram o verdadeiro cristianismo na desigrejação. Acabei de inventar um termo legal. Então a desigrejação se tornou para eles o verdadeiro fundamento do cristianismo. Só que daí você pega o prumo, vamos pegar o prumo e vamos checar esta linha da desigrejação. E aí você pega o prumo e você abre lá nos evangelhos. E você vê assim, e como de costume, Jesus ao chegar naquela cidade, entrou na sinagoga e foi pregar. E aí você vê Jesus repetindo isso, e entrando na sinagoga e pregando. Jesus também pregava no deserto, Jesus também pregava ao ar livre, mas Jesus nunca desmereceu a sinagoga, o ajuntamento do povo de Deus. Jesus sempre disse, ali é o lugar para pregar a palavra, então eu vou lá pregar a palavra.
Também quando nós abrimos no livro de Atos e comparamos o prumo dos desigrejados com a primeira fileira dos apóstolos, nós encontramos Lucas, discípulo do apóstolo Paulo, escrevendo o seguinte em Atos capítulo 2, verso 46. E da multidão dos que criam, tinham uma só mentalidade, repartiam tudo o que tinham entre si e frequentavam o templo diariamente. Diariamente. Ou seja, quando você pega o prumo da palavra de Deus e coloca essa última fileira do século 21, dos desigrejados, você fala, meu amigo, põe uma escora aí porque vai cair. Porque está tão fora do que a palavra de Deus ensinou no começo, que a sua fé vai cair. O problema do desigrejado é esse. Ele está fora, mas ele pensa que está dentro. O desviado, ele tinha a vantagem de saber que ele estava fora. Por saber que ele estava fora, assim como o filho pródigo, ele sabia aonde ele podia voltar. Agora, a partir do momento que você é simplesmente um desigrejado, você acha que você é que está certo, os outros é que estão errados, e você acha que você está vivendo a plena fé cristã, nunca ninguém vai te convencer do contrário. Você vai morrer sem arrependimento, fora dos caminhos do Senhor, num cristianismo fabricado pela mentalidade humana e não o Evangelho de Jesus, fabricado em tradições e rituais vazios e doutrinas de homens e não no Evangelho de Jesus Cristo. E não havendo arrependimento, não haverá salvação. Por isso, nessa nossa geração, nós temos que ter um cuidado redobrado. Quando nós lemos Jeremias capítulo 2, Deus está tratando de Israel e mostrando o mesmo fenômeno, um fenômeno de erosão, um fenômeno de desvio, um fenômeno de distanciamento que aconteceu da fé judaica, da fé dos judeus em relação a Deus. E Deus lamenta. Perceba as palavras de Deus no versículo 2, quando ele diz para Jeremias, vai lá e proclama em Jerusalém, diga assim, eu, o Senhor, me lembro da tua fidelidade quando você era jovem. Como noiva você me amava, Israel, e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, o meu povo, era santo para o Senhor. E os primeiros frutos, as primícias, os dízimos, as ofertas ao Senhor, todos os que o devoravam ao invés de entregar, eram considerados culpados. E a desgraça os alcançava. Olha o que Deus está dizendo aqui. Havia um consenso, havia uma unidade. No começo de Israel, Israel amava a Deus, e em vários momentos a Bíblia diz que Israel seguiu ao Senhor como a um só homem. Quando há essa unidade, a Bíblia diz então que o Senhor abençoa, o Senhor derrama a sua unção, Ele derrama o seu favor aonde há a unidade. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque é como o óleo que desce sobre a cabeça, escorre pelas barbas e chega até as vestes dos vestidos de Arão. Diz, porque aonde há unidade, significa que há o derramar do Espírito, representado pelo óleo. Aonde há unidade, diz assim, ali o Senhor ordena a bênção. Portanto, quando a igreja está coesa, quando o povo de Deus está coeso, aí nós vemos as coisas acontecendo. Quando a igreja está coesa, Deus está dizendo aqui, até mesmo aqueles que eram infiéis com as suas contribuições, o próprio povo, quando sabia daquilo, não defendia, não pregava contra dízimo, não pregava contra primícias, pelo contrário, todos eles se posicionavam e dizendo, não, quem está errado é você. Porque o certo é o que a palavra de Deus está ensinando, de nós entregarmos para o Senhor as suas primícias, de nós entregarmos para Deus os primeiros frutos. E a Bíblia diz que por causa dessa unidade, aquele então que desobedecia, ele não somente era considerado culpado, mas a desgraça os alcançava. Por quê? Porque havia um consenso, havia uma unidade.
A Bíblia diz que dessa unidade que havia na igreja primitiva, ali em Atos, quando Ananias e Safira chegaram para o apóstolo Pedro e contaram uma mentira para ele, Pedro disse para Ananias: Ananias, por que você deixou o diabo encher o teu coração e mentir ao Espírito Santo? Por causa dessa tua mentira ao Espírito Santo, agora você vai morrer. E ele caiu fulminado na presença de Deus. Por quê? Porque havia uma unidade, o Espírito Santo estava presente na unidade. Então aquele que destoava, ou ele se corrigia, ou ele sofria consequências espirituais, porque o próprio Deus entrava naquele jogo, o próprio Deus entrava em cada um daqueles assuntos. Mas Deus está lamentando com Israel, e isso serve para nós como igreja hoje. Deus dizendo, talvez isso se aplique à tua vida pessoal, porque eu disse que o desvio pode ser de uma congregação, de uma igreja, de uma denominação inteira. A igreja metodista, agora há menos de um mês atrás, aqui nos Estados Unidos, foi a segunda grande denominação tradicional nos Estados Unidos a aceitar o homossexualismo como normal para a sua membresia. A primeira foi a igreja presbiteriana, mais ou menos uns 10 anos atrás, e agora eles já estão, inclusive, ordenando ministros e ministras gays. O que nós estamos vendo é uma igreja que está cada vez se abrindo mais e perdendo a lembrança da sua fidelidade. Mas a igreja presbiteriana, para chegar nesse nível, ela levou quase 400 ou 400 e poucos anos. Como eu disse, uma denominação, uma igreja, normalmente ela leva mais tempo para se desviar. Agora o indivíduo ele pode se desviar durante sua própria existência. Ao longo de alguns anos, ao longo talvez de algumas décadas, talvez isso se aplique a você nessa noite. Deus dizendo de você, coloque o teu nome ali, eu me lembro da tua fidelidade, coloca lá José se o teu nome é José, coloca lá Maria se o teu nome é Maria. Deus falando para você, eu me lembro da tua fidelidade Maria, eu me lembro da tua fidelidade José, quando você era jovem, lembra? Lembra daqueles tempos onde você amava Deus, onde Deus era tudo para você, onde as coisas de Deus faziam você vibrar, e Deus está dizendo que você era como uma noiva que ia para onde eu ia, aonde eu mandava você ia. Ele está dizendo, mesmo que fosse no deserto, numa terra não semeada, você confiava em mim, você me seguia. Mas agora as coisas mudaram, agora você já não me segue. E por isso, no versículo 5, Deus diz assim, lamentando, assim diz o Senhor, que falta os teus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Deus está dizendo, o que aconteceu que vocês enjoaram de mim? O que foi que eu fiz de errado, que vocês se enfadaram de mim e não me querem mais? Você um dia me amou, você um dia amou as coisas de Deus, você um dia foi um servo fiel, um obreiro fiel. O que foi que aconteceu? Essa erosão que foi roubando o seu amor, que foi tirando, já no tempo dos apóstolos, nós temos uma igreja que foi fundada pelos apóstolos, a igreja de Éfeso. É uma das igrejas que nós mais temos referência na Bíblia, porque ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, ela foi pastoreada por Timóteo, o discípulo do apóstolo Paulo, e portanto nós temos as duas cartas de Timóteo que nos mostram um pouco do que acontecia na igreja de Éfeso. Nós temos no livro de Atos a despedida do apóstolo Paulo da igreja de Éfeso, dizendo, estou indo para Jerusalém, e lá provavelmente eu serei preso, provavelmente eu serei morto. E a igreja de Éfeso chorou e disse, não Paulo, não vá, e se despediram dele com lágrimas. Era uma igreja viva, era uma igreja poderosa em Deus, mas quando chega em Apocalipse, estamos falando de mais ou menos 50 anos depois, talvez 40 anos depois, João já recebe uma mensagem de Deus para a igreja de Éfeso, e Deus está dizendo assim, manda essa carta para o pastor da igreja de Éfeso, e diz para eles assim, tenho isso contra você, igreja de Éfeso, que você já não me ama como você me amou no primeiro amor. Ou seja, era uma igreja que já não amava a Deus da maneira como amava, apenas 50 anos. Apenas 50 anos e já não havia mais o mesmo fogo, já não havia o mesmo vigor, já não havia a mesma decisão de amar e seguir a Deus.
E Deus está lamentando isso sobre a igreja do século 21, assim como lamentou sobre o Israel do tempo de Jeremias, dizendo: o que foi que eu fiz de mal para que você me abandonasse, para que você se afastasse de mim? Vocês passaram a seguir ídolos sem valor. E é exatamente o que a igreja está fazendo hoje. Ela está idolatrando a mídia, ela está idolatrando a sociedade. O que a sociedade dita, a igreja rapidamente muda. A sociedade mudou as regras, a igreja logo em seguida adapta as suas próprias regras para se adaptar com a sociedade. São ídolos, porque ídolo é tudo aquilo que você coloca na tua vida que tem prioridade a Deus. Ou seja, se a sociedade discorda da palavra de Deus, eu tenho que ficar com a palavra do Senhor. Mas a partir do momento em que eu dou ouvidos à sociedade e desrespeito à palavra de Deus, a sociedade se tornou um ídolo para mim. Nós vivemos uma sociedade doentia que está gerando uma igreja doentia, onde vários ídolos estão tomando. Eu mencionei agora há pouco a psicologia se tornou um ídolo para um grande número de cristãos. Eles extraem os seus aconselhamentos, os seus princípios para casamento, para educação de filhos, para lidar com pecados, para lidar com erros, não mais das Escrituras. Eles extraem do que o psicólogo disse na televisão, eles extraem do que o psicólogo disse no livro tal, porque estamos idolatrando a psicologia e achando que a psicologia hoje tem mais sabedoria que a palavra do Senhor. Deus está dizendo: o que foi que eu fiz para que vocês me abandonarem e passassem a seguir esses ídolos sem valor. E ao seguirmos ídolos sem valor, preste atenção, a adoração é uma coisa interessante, porque a adoração faz com que você se torne igual àquilo que você adora. Você sabia disso? Quando você adora, você se torna semelhante àquilo ou a quem você adora. Pegue a Índia como exemplo. A Índia é um lugar que tem milhões, não é exagero, milhões de deuses, milhões de deuses. Houve uma época em que a Índia tinha quase mais deuses do que habitantes. Lá você adora vaca, você adora macaco, lá você adora tudo que você imaginar. Tudo lá é Deus. Por conta disso, a partir do momento que você adora a criatura ao invés do Criador, você diminui o seu próprio valor. Não é isso que Deus está falando aqui em Jeremias 2,5? Deus disse: quando você seguiu um ídolo sem valor, você mesmo acabou se tornando sem valor. Porque você fica igual àquilo que você adora. É por isso que quando nós adoramos o Deus da verdade, quando nós adoramos o Pai das luzes, quando nós adoramos o Criador do universo, automaticamente, quem é beneficiado com isso é o adorador. Porque nós nos tornamos imagem e semelhança desse Deus que nós seguimos. Então eu olho para mim e falo: eu não sou qualquer coisa, eu sou criatura, filho, adotado ainda, do Deus vivo, Criador do universo. Deus é maravilhoso, perfeito e bom, eu não consigo ser como Ele, mas por adorar esse tipo de Deus, eu me torno bem melhor do que eu seria se eu estivesse adorando a vaca. O que a vaca vai me ensinar? Comer capim? Comer salada? O que a vaca vai me ensinar? Como mugir melhor? Como dar leite? Aí fica ruim. Aí eu mudo de religião. Espera aí. No versículo 8, Deus lamenta, continua sendo Deus falando diretamente na primeira pessoa, dizendo: os sacerdotes não perguntam mais pelo Senhor. Os intérpretes da lei não mais me conhecem, e os líderes do meu povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Preste atenção. Veja se não é o quadro que nós temos hoje na igreja brasileira, na igreja evangélica, aliás, não igreja brasileira, igreja evangélica. É exatamente esse quadro. Sacerdotes que não perguntam mais pelo Senhor, em outras palavras, eles ensinam, pregam, fazem todos os seus rituais, fazem todos os seus cultos, mas eles mesmos já não buscam ao Senhor faz muito tempo.
Foi feita uma pesquisa aqui nos Estados Unidos de quanto tempo a média dos pastores oram, e foi descoberto que enquanto lá na Coreia do Sul a média de oração dos pastores é 2h30 por semana, aqui nos Estados Unidos não passa de 15 minutos por semana. Pastores! Exatamente o que Deus está falando. Sacerdotes que não procuram mais pelo Senhor. Quando você não procura mais o Senhor, mas você tem que continuar dirigindo o culto. Você não procura mais para o Senhor, mas você tem que continuar pastoreando. Você não procura mais pelo Senhor, mas você tem que continuar ministrando louvor. Não procura pelo Senhor, mas tem que continuar dando aula na escola bíblica, porque tem escalinha. Tem ou não tem? E você tem que estar. E se você não vira o chato do líder, liga para você. O que é? Falta 10 minutos para começar o culto. Cadê você? Você está na escalinha. E aí você vem. Não buscou o Senhor, não está preparado, mas vai cumprir a sua função. Ora, se você não buscou o Senhor, quem é que vai estar dirigindo aquele estudo? Quem é que vai estar dirigindo aquela ministração? Quem é que vai estar dirigindo aquela pregação? O homem. Não é mais Deus falando com o seu povo. Mas infelizmente os sacerdotes não perguntam pelo Senhor. Os intérpretes da lei não me conhecem. Aqueles que ensinam a palavra para as pessoas não conhecem Deus. Olha que incoerência. Os que ensinam a palavra de Deus não conhecem a Deus. E diz ali, os líderes do povo se rebelaram contra mim. E os profetas profetizam em nome de Baal. Olha que desvio. Você fica pensando, mas como é que pode? Espera lá, nós estamos falando de Israel, não estamos falando de um povo cananeu, estamos falando de Israel. Como é que o povo de Israel, que adorava a Jeová, o Deus da Bíblia, termina adorando e falando em nome de Baal, um Deus cananeu? E a gente olha, como é que não é possível um desvio tão grande assim? Será que é possível um dia isso acontecer comigo? Deixa eu te mostrar como isso acontece no mesmo processo da erosão. Baal, na língua cananeia, que era similar ao hebraico, é um termo que significa basicamente Senhor. Então por aí vinha, nós adoramos ao Senhor. Aí o cananeu dizendo, nós também adoramos ao Senhor. Opa, já é a primeira, então aí já começa a ficar fácil de você pular para o outro lado. Na cultura cananeia, Baal, ele era o Deus responsável pelas chuvas. Consequentemente, naquela região desértica, como ele era o responsável pelas chuvas, significava que ele era o responsável pela a produção agrícola. Então, na verdade, Baal era considerado o Deus da agricultura. Como aquele povo era um povo principalmente agrícola, a agricultura representava, uma boa safra representava prosperidade. Ou seja, na busca da prosperidade, você aos poucos foi mudando de Jeová para Baal. Aos poucos você foi mudando de um Deus para o outro, sem nem sequer perceber. E agora nós temos aqui no Velho Testamento, profetas de Israel que estão falando em nome de um outro Deus. Não é mais o mesmo Deus que ele servia. O desvio foi tanto que chegaram a trocar, não de igreja, trocaram de Deus. E Jesus avisou que o mesmo risco existe para a sua igreja, porque ele disse assim, agora ele não usou Baal, ele usou um outro termo, o nome de um outro Deus, o Deus das riquezas, quando ele disse assim, não se pode seguir a Deus e a Mamon. Não se pode seguir dois senhores ao mesmo tempo, porque ou você vai desagradar a um e agradar ao outro, ou vice-versa. E Jesus então concluiu, não é possível servir a Deus e as riquezas. Ou seja, o alerta de Jesus de que nós tomássemos cuidado com esta mensagem de prosperidade.
Deus é um Deus que prospera. Deus é um Deus que quer te dar o melhor. Nós já vemos ali Jesus ensinando e dizendo: deem e te será dado uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ou seja, Jesus está dizendo: Deus quer sim o teu bem, Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar. Mas você não pode transformar isso no principal motivo da sua fé. Você não pode transformar isso na essência da mensagem do cristianismo. O cristianismo inclui a bênção da prosperidade, mas não pode se tornar a base de tudo aquilo que nós cremos, porque quando nós vemos hoje um evangelho de prosperidade que domina a maioria das igrejas no mundo ocidental, é exatamente a mesma troca que aconteceu de Jeová para Baal. Trocaram o Deus da Bíblia no Novo Testamento por Mamon. E Deus lamenta em Jeremias, no versículo 11, agora, quando ele diz: você já ouviu falar de alguma nação que trocou os seus deuses? E Deus diz: e olha que eles nem sequer são deuses de verdade. Você conhece alguma nação que trocou os seus deuses? Não, eles continuam tendo os mesmos deuses, séculos e séculos e séculos. Ele está dizendo: mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Olha o que Deus está falando aqui. Ele está dizendo que Deus é a sua glória. A glória de quem? A minha glória, a tua glória. Lembra do que eu falei? Que você fica parecido com quem você adora? Como Deus é o Deus da glória, significa que quando você adora a Deus, Ele se torna a tua própria glória, Ele se torna a tua própria vitória. Você passa a brilhar porque você reflete o sol da justiça que Ele é. Você passa a prosperar porque Ele é um Deus de abundância. Ele é o Senhor que traz toda a prosperidade. Ele é o Shaddai, o Senhor que pode todas as coisas, o Senhor Todo-Poderoso. Quando você se aproxima dEle, a glória dEle reflete em você. Mas infelizmente hoje o povo de Deus está trocando a sua glória por deuses inúteis. Inúteis. Hoje em dia tem pastores que conseguem ser marxistas. Eu não consigo entender uma coisa dessa. É um atestado de burrice sem tamanho. Porque não é possível que você, sendo pastor, não saiba a história do marxismo. Será que você não sabe o tanto de pastores e cristãos, resultados da filosofia de Marx? O comunismo foi responsável por mais de 50 milhões de mortes diretas, das quais uma grande parte deles eram cristãos. Os pastores eram lançados nas prisões, torturados e mortos. Os cristãos eram perseguidos e mortos. Mas hoje existem pastores que são capazes de serem pastores e esquerdistas, pastores e marxistas, porque na verdade estão trocando de Deus. Um certo pregador de renome no Brasil, recentemente ele disse, um marxista, e ele disse que ele interpreta a Bíblia à luz do marxismo. E a minha pergunta é: não teria que ser exatamente o contrário? Você não teria que estar interpretando tudo na sua vida à luz da Bíblia? Mas quando essa pessoa está interpretando a Bíblia à luz do marxismo, significa que quem está mandando é o marxismo, quem está mandando é a filosofia humana. Trocou de Deus. Trocou de Deus. Você acha que é difícil acontecer, mas na verdade é mais comum do que nós pensamos. Acontece todos os dias. No versículo 13, Deus diz: o meu povo cometeu 2 crimes. O interessante é que ele não diz 2 pecados, ele diz 2 crimes. Primeiro, me abandonaram. Abandonar o Senhor é um crime. É um crime contra você mesmo, é um crime contra a sua família, é um crime contra a sociedade. Porque você poderia, através do teu apego a Deus, ver Deus transformar tua vida, transformar tua família, transformar a sociedade. Portanto, quando nós viramos as costas para Deus, isto é um verdadeiro crime. Deus está dizendo: me abandonaram, eu que sou a fonte de água viva. A ideia aqui é daquelas fontes que brotam, aonde ali está brotando aquela água puríssima. É a ideia de um poço ou a ideia de uma fonte de água, a fonte de um rio, o olho de um rio.
Deus está dizendo, eu sou uma fonte de água puríssima e você me abandonou. E quando você abandonou a Deus, agora vem o segundo crime. O primeiro crime é abandonar a Deus. O segundo crime é cavar suas próprias cisternas. Deus agora aqui faz um paralelo. A poesia hebraica trabalha muito com contraste. A nossa poesia trabalha com rima, né? Como é que é? Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão, que diz que na verdade está tudo errado, né? Mamãezinha quando dorme põe a mão no coração. Mas enfim, a nossa poesia trabalha com rima. A poesia hebraica trabalha com contraste, não com rima. E aqui está mostrando exatamente o contraste. Ele está dizendo, você me abandonou, eu que sou o quê? Fonte de água viva, água pura. E trocou por uma cisterna. O que é uma cisterna? Cisterna não é um poço. Cisterna é um buraco que você abre no chão para colher a água que vem da chuva. Não é o poço, não é aquele buraco que você abre no chão até encontrar a fonte. Não. A cisterna é um buracão que você abre para coletar a água da chuva. Tem comparação água de cisterna com água de poço? De jeito nenhum. Você já tomou água de poço? Ainda mais com caneca de alumínio? Oh, maravilha. Ainda mais quando você deixa aquela canequinha lá no refrigerador, bem geladinha, né? Aí você pega ela e pega a água do poço. Ah, que coisa gostosa, aquela água pura. Agora a cisterna, você já imaginou? O que é a cisterna? É um buraco feito no chão para coletar água que vem da chuva. Mas a água que vem da chuva, primeiro ela cai na terra. Na terra tem o cachorro que acabou de passar por ali, que não foi treinado para fazer suas necessidades no banheiro. O cavalo do vizinho passou, não, o cavalo do vizinho, não o vizinho cavalo. O cavalo do vizinho também passou por ali. E da mesma maneira, não costumam usar o banheiro. O banheiro deles é a mesma terra por onde corre a água que vai para a cisterna. É esse o contraste que Deus está fazendo. Quando você troca o verdadeiro evangelho por qualquer outra coisa, por mais bem intencionada que seja, você está trocando uma água pura, de uma fonte de água viva, por uma água nojenta e contaminada. E Deus está dizendo, isso é um crime. Porque você não só me abandonou, mas ainda você trocou as minhas verdades por verdades de Facebook, por verdades de desigrejados, por verdades de filósofos, por verdades de desviados. E no versículo 17 Deus diz assim, que agora a pessoa começa a sofrer por conta desse desvio. Preste atenção, alguns estão dizendo, peraí, o pastor está despregando tudo que ele pregou domingo passado, sobre a graça de Deus, sobre como Deus não se afasta de nós dos nossos pecados. Não estou despregando, porque Deus não se afasta de nós. Mas o que Deus está falando nesse capítulo inteiro é do seu povo virando as costas para Deus e abandonando a Deus. É isso que Deus está dizendo. Ele diz ali, portanto, que quando nós enfrentamos problemas, Deus diz, eu nem preciso lançar maldição em você, eu nem preciso castigar você, porque Ele está dizendo no versículo 17, não foi você mesmo o responsável pelo que aconteceu a você ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Entendeu o recado? Você não precisa que Deus te castigue. Quando você vira suas costas para Deus e se afasta da luz, automaticamente você sofre as consequências naturais disso. Por isso no versículo 19 Deus diz, o teu crime te castigará. Eu não preciso te castigar, o teu crime te castigará, a tua escolha te castigará, o teu desvio te castigará, e a tua rebelião te repreenderá. E Deus diz ali, compreenda e veja como é ruim e amargo abandonar o Senhor, o teu Deus, e não ter temor de mim, diz o Senhor, o soberano, o Senhor, o nosso Deus. Deus disse no versículo 18, a tua própria conduta e as tuas ações trouxeram isso sobre você. Como é amargo o teu castigo, Deus lamenta, ele atinge até o teu coração, Deus diz. E assim como Jeremias, Deus está dizendo, vamos raciocinar. Olha para você,
Olha o que o teu desvio resultou, olha o que virar as costas para Deus resultou. Comece a ver as consequências, comece a ver as bordoadas que a vida está te dando, comece a ver as feridas que estão aparecendo, comece a ver a secura da alma que está acontecendo, comece a perceber a falta de amor por Deus que já está sumindo do seu coração, e Deus diz: acorda, volte para mim, que sou a fonte da água pura. E Deus diz: porém, os pecados de vocês têm afastado estas coisas, as coisas boas de Deus. As faltas de vocês têm privado vocês dos bens que Deus planejou. E no versículo 31, Deus diz: vocês dessa geração, considerem a palavra do Senhor. Tenho sido um deserto para Israel, uma terra de grandes trevas? Porque o meu povo diz: nós assumimos o controle, não mais viremos a ti. É exatamente o que esta nossa geração está dizendo. Nós assumimos o controle, nós vamos fazer igreja do jeito que a gente quer, nós vamos ser crentes nos moldes de cada cabeça uma sentença, nós vamos fazer as coisas não mais de acordo com a Bíblia, não mais de acordo com a igreja, não mais de acordo com a primeira fiada que foi estabelecida pelos apóstolos, vamos fazer a igreja do jeito que a gente quiser, e o resultado é o colapso e destruição das vidas. Porque Deus não se responsabiliza pelos desvios. Deus só se responsabiliza pela sua palavra. Só pela sua palavra. Ele diz: obedeça a minha palavra e então me prove. Obedeça a minha palavra e então você pode ter confiança de entrar diante de mim no tempo oportuno, aonde você precisa da graça e da misericórdia, e você alcançará a misericórdia. E no versículo 32 Deus diz: será que uma jovem se esquece das suas joias, ou uma noiva se esquece dos seus enfeites nupciais? Contudo, o meu povo se esqueceu de mim por dias sem fim. Olha a comparação, que comparação linda. Deus está dizendo, assim como uma menina, naturalmente ela tem uma vaidade. O menino é aquele que, vamos para a igreja? Vamos. Ele só tira o short, põe um jeans, põe uma camiseta toda amassada, né? E vem, vamos para a igreja, pai. Né? Vai de chinelo de dentro, meu velho. Vai pôr um tênis pelo menos. Essa calça de novo. Uma semana que você está usando ela. Não tem vaidade nenhuma. Já a menina não. Vamos para a igreja, pai? Vamos. 3 horas da tarde começa a se maquiar. Se a sua mulher é mais ou menos como a minha, é assim, tá bom esse vestido? Tá lindo, meu amor, tá lindo. Ela vai lá, tira tudo. Perguntou por quê? É essa figura linda que Deus está usando. Ele está dizendo, assim como a feminilidade, ela tem, a menina, ela tem essa vaidade, esse cuidado com a sua beleza. Deus está dizendo, eu sou a tua beleza, igreja. Assim como a menina tem isso de não querer ir para qualquer lugar, nem para a escola, nem para qualquer lugar, sem primeiro se enfeitar e ficar linda e aprimorar a sua beleza, Deus está dizendo, o meu povo tinha que me encarar da mesma maneira. Tinha que me encarar como aquilo que melhora você, aquilo que melhora a sua aparência, aquilo que melhora a sua qualidade, aquilo que te deixa mais belo. Não é o que a palavra de Deus diz? Ela diz assim, o louvor fica bem para o povo de Deus, ou seja, você fica bonitão. O Milton fica lindo quando adora o Senhor. Deus faz esse tipo de milagre. Ele faz esse tipo de milagre. Quando louvamos a Deus, Deus nos dá uma beleza que os anjos ficam admirando. A Bíblia diz no livro de Efésios que os anjos aprendem com a gente, você sabia disso? Porque os anjos não sabem qual é a experiência, eles sabem o que é estar na presença de Deus e conhecem tudo do que é Deus lá no céu. Mas eles não conhecem a experiência de alguém que já foi drogado, de alguém que já esteve na prostituição, de alguém que já esteve nesse mundão largado, corrompido, destruído, arreganhado.
e conheceu a Jesus, e Jesus transformou, e Jesus perdoou, e ele consegue chegar na igreja, e o anjo fica, rapaz, como é que o cara consegue? Olha como ele era, e hoje ele está na presença de Deus, e os anjos ficam assim lá no céu, uau, que legal isso, a gente não consegue ter essa experiência, e eles aprendem com a gente. E Deus está dizendo assim como uma jovem nunca se esquece das suas joias. O meu povo nunca deveria se esquecer de mim. Você já viu uma noiva que se esquece dos seus enfeites nupciais? O casamento dela é 5 horas da tarde. No dia anterior já foi fazer o cabelo. Já dormiu sentada para não amassar. 6 horas da manhã. Já vai comer 2 uvas para não engordar, para caber o vestido, né? 3 horas da tarde, está no salão ainda, das 6 às 3, né? Já mandou o maquiador mudar 500 vezes. O cara falou, não tem a cor que você está pedindo, não inventaram ainda. Ah, não, mas eu quero. E ele vai com aquela paciência, né? 4 horas da tarde, começa a pôr o vestido. É quando a mãe começa a chorar. Minha filha. Né? Começa a pôr o vestido e aperta aqui. Né? O noivo, quase 6 horas, o noivo já está lá. Já entrou. Já está nervoso. E a noiva ainda está no salão. Terminando. Ah, peraí, falta a tiara. Ah, peraí, falta o véu, falta isso. E Deus está dizendo exatamente assim que eu queria que o meu povo me visse. Como é impossível para uma noiva esquecer dos seus adereços, esquecer dos seus enfeites nupciais, deveria ser impossível para o meu povo se esquecer de mim. Põe-se em pé em nome de Jesus. Como é que está a erosão do teu coração? Você já amou mais a Deus no passado? Você já amou mais a Jesus? Já foi mais fiel ao Senhor? Como é que está o prumo? Como é que está o prumo, a realidade da tua vida hoje e de quando você conheceu Jesus anos atrás? Será que a palavra de Deus aos Efésios em Apocalipse se remete a você quando ele diz, tenho isto contra você, que apesar de você ainda estar na minha casa, mas você já não me ama como no primeiro amor. Antes você era apaixonado por mim e hoje você não é mais.